E aí, pessoal, tudo bem com vocês? Aqui quem falou é o professor Luiz, e no vídeo de hoje a gente vai resolver uma questão do Enem Libras do ano de 2017 que fala pra gente o seguinte: em dias de chuva ocorrem muitos acidentes no trânsito e uma das causas é a aquaplanagem, ou seja, a perda de contato do veículo com o solo pela existência de uma camada de água entre o pneu e o solo, deixando o veículo incontrolável. Nesta situação, a perda do controle do carro está relacionada com a redução de qual força? Vamos lá, vamos tentar entender o que vai acontecer. Quando a gente tem aqui, vamos imaginar que a gente tem um veículo, tá? Isso aqui é um carro, para quem não conseguiu visualizar, e esse carro ele está percorrendo uma estrada e essa estrada está molhada, beleza? Mas eu não fiz os detalhes dela molhada não, mas ela está molhada. O que vai acontecer nessa situação? As forças que vão atuar nessa roda, né, vão ser as seguintes: a gente vai ter uma força de atrito, e aí, dependendo de como essa roda se movimente, essa força de atrito pode ser para a direita ou para a esquerda. Isso não vai importar muito nesse momento, o que importa é saber que vai existir uma força de atrito. E também vai existir uma força normal feita pela superfície, né? Então a gente vai dizer que vai existir uma força normal aqui. E existe o peso do carro. E aí, considerando que o peso do carro está aqui na parte de baixo, a gente vai ter um peso mais ou menos aqui, tá? Aqui mais ou menos no meiozinho dele. Ok, e aí, o que a gente pode entender dessa situação? Vai existir também uma força do motor, mas a gente não precisa entender muito bem isso agora. O que a gente precisa ficar ligado? O que mantém o carro na pista é justamente a aderência que ele tem com o solo. E isso vai estar associado à força de contato. Geralmente, a força de contato é o quê? Quando a gente fala de força de contato, e aí eu vou representar como um C grandão, ela é a junção da força normal com a força de atrito. Essas duas forças, elas estão associadas ao que a gente chama de força de contato, que é justamente a força associada ao corpo e à superfície que ele está encostado, né? E aí, a gente precisa entender o seguinte: para diminuir essa força de contato, ou precisa diminuir a força normal, ou precisa diminuir a força de atrito. E aí, isso já dá para a gente algumas opções do que não pode acontecer. Vamos lá. Qual força não vai reduzir? De forma nenhuma, a força gravitacional vai diminuir. Por quê? Porque a força gravitacional, ela é a força-peso. E a força-peso depende da massa do carro e da gravidade do carro. Numa pista molhada, a massa do carro e a do motorista não são alterados. Se ela está seca ou molhada, a massa do conjunto permanece a mesma. E se o local é o mesmo, a gravidade não é alterada. Então, não pode ser a letra E. A força de tração. Gente, não tem... aqui eu acho que ele quis dizer que vai ser associada à tração das rodas e tudo mais. Mas a tração das rodas depende do carro e não do fato da pista estar molhada. E se ele falou de tração em relação a cordas, não tem corda numa situação de uma pista, né, gente? Nem corrente, nem nada do gênero. Então, a força de tração não pode ser mesmo. E aí a gente tem redução de qual força? Atrito, normal ou centrípeta? A centrípeta, ela é uma resultante de força, já começa meio errado por aí, tá? E além disso, a resultante centrípeta, que não é uma força, ela é justamente o quê? A resultante centrípeta, ela vai ser a massa, velocidade ao quadrado, divididos pelo raio. A massa do conjunto não vai mudar, o raio da pista não vai mudar. E a gente vai fazer a mesma análise de situação para a velocidade do carro. O carro ele vai perder o controle independente da velocidade dele. O que eu quero dizer com isso? Se o carro está a 60 km por hora numa pista seca, ele consegue manter o controle, beleza. E se ele está a 60 km por hora numa pista molhada, às vezes ele pode perder o controle. Então, não é a velocidade que vai influenciar no fator de perder o controle ou não.
pelo menos para uma mesma velocidade, comparando uma pista seca com uma pista molhada. É claro que se o cara estiver numa pista seca a 300 km por hora, não tem o que faça, sabe? Então, eu estou analisando nessa questão da velocidade, quando eu falo que independente da velocidade, é pensando no mesmo valor de velocidade, pista molhada e pista seca. E aí, então, a resultante centrípeta eu também vou riscar. Como ele fala em reduzir contato, a gente já volta para o que a gente tinha antes. Ou é a normal, ou é a força de atrito. E aí, por eliminação, como que a gente pode fazer isso aqui? Pensando em forças simples para esse carro, vai existir a normal, né? Vou botar ela aqui para cima no desenho. Vai existir o peso, vai existir um atrito e vai existir, sei lá, a força que o motor faz para o carro ir para frente. E aí, pensando nessa situação de forma mais genérica, para esse carro, pensando numa pista reta, se manter em equilíbrio, o peso precisa ser igual ao normal, em módulo, né? E aí, o peso não vai mudar, então, consequentemente, a normal não vai mudar, mas ainda assim o carro pode perder o controle. Então, o que indica que, muito provavelmente, o que vai diminuir? A força de atrito. A força de atrito, ela reduz por qual motivo? A força de atrito, ela depende do coeficiente de atrito e da normal. Pelo fato de ter água na pista, esse coeficiente muito provavelmente é alterado. E aí, portanto, acontece a aquaplanagem. Se esse coeficiente diminui, a força de atrito diminui e essa força de contato aqui acaba diminuindo. Então, provavelmente esse carro vai perder a aderência que ele tem com a pista. E, portanto, desta forma, o nosso gabarito vai ser justamente a letra A. E eu vou ficando por aqui. Desejo uma ótima semana, bons estudos e até a próxima. Tchau, tchau!